Olá, gente, tudo bem? Muito boa noite a todos. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, né? Segunda edição, né? Nessa terça-feira são exatamente 7 horas, 19 horas. Gente, eu tô entrando aqui porque eu ia fazer a live amanhã, mas eu resolvi já adiantar porque amanhã eu tenho algumas coisas, uns assuntos pendentes para resolver. Então eu vou fazer a live de amanhã, hoje, certinho? Queria fazer uma ressalva a respeito da live da manhã. Eu acabei citando o nome do vereador Thales Gomes, porque ontem, como eu disse para vocês, eu e meu marido fomos falar com o prefeito a respeito de um projeto nosso que nós temos em conjunto com o Thales Gomes. E eu acabei falando o nome do Ratinho, o nome do Cirlei, saiu o nome do Thales em hora errada, sem querer. Então, Thales, me perdoa, viu? Me perdoa mesmo aí, porque eu vi que as pessoas te marcaram. E eu tentei te ligar, mas não sei se você tá com raiva, não quer me atender. Mas, de qualquer jeito, fica aí a ressalva e as minhas desculpas, viu, Thales? Gente, Thales não passa ninguém na frente não, viu? Porque se passasse, ele teria me passado e passado o Hernani ontem, né? Mas o Thales é uma pessoa muito boa, um menino muito bom, sério, tá bom? Oi, seu José, tudo bem? Boa noite. Gente, eu gostaria daqui de estar falando a respeito de cestas básicas. Tem um pessoal aí, como eu sempre falo, que ainda não recebeu as cestas, mesmo depois que fez o cadastro lá no CRAS. Tem algumas pessoas que precisam refazer esse cadastro e fazer o pedido novamente da cesta básica, para poder estar recebendo. E outra coisa também que ontem eu tive conversando enquanto eu estava lá naquela espera terminal para estar falando com o prefeito, que eu fiquei sabendo por boca de alguns funcionários ali e até me deixou muito assustada. E eu vou conversar com a secretária da Ação Social, até eu já toquei no assunto com o prefeito, de algumas pessoas que pedem cestas. Para mim, pede cesta para o prefeito, para a secretária da Ação Social e vai pedindo, chega na totalização do mês, ela tá com 3, 4, 5 cestas ou até mais e depois vende. Tem pessoas que já me chamaram aqui no privado achando ruim, porque a assistência social pediu para entrar na casa dela e ela barrou, né? Por quê? Porque estavam com cesta básica para vender e cataram ela no pulo. Oi, Ednilson, tudo bem? Boa noite. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes o coitado acaba sendo a gente por cair na lábia de certas pessoas aí. Tem uma cidadã, né, que o ano passado, quando meu marido foi candidato, ficou atrás da gente que nem doido aí por conta de cesta, né, aqui no jornal atrás de cesta, e chegou no ponto da gente pegar a cesta e levar, o carro dela era melhor do que o nosso, né? E eu tava acompanhando os stories dela aqui no WhatsApp. Gente, eu tenho as minhas filhas, eu nunca fiz festa de aniversário grande para as minhas filhas, sempre fazia um bolinho com os docinhos, só assim pra gente em casa, a gente comia, depois do jantar, ou a gente mesmo cantava um parabéns aqui na mesa mesmo, e cada um ia dormir. Não era de chamar amiguinhos, colegas de escola, nada, nunca fiz isso, e a cidadã faz. E por incrível que pareça, o pai dela faleceu agora esses dias para trás, ela exigindo receber a cesta básica do pai dela que faleceu. E por incrível que pareça, até a filha dela, que tem acho que 3, 4 aninhos, já tá que nem cigana pedindo para os outros. É horrível, gente. Então a pessoa tá assim, a prefeitura tem que dar assistência social? Claro que tem. Só que é o seguinte, tem gente safado também que se aproveita da situação, e eu tô observando algumas pessoas em relação a isso.
até algumas mesmo. Shalom, Nilva. Oi, Silvinho, Camila, Vanusa, boa noite a todos aí. Pessoas que ficam aqui atrás de mim, então eu tô começando a observar, tô começando a prestar bem atenção nas pessoas que a gente faz aí a ajuda da ação social, viu? Porque acaba saindo coitado, a gente de acreditar em gente safada, gente mentiroso aí. Ednilson, você como vereador, eu gostaria aí, por favor, que você prestasse muita atenção nesse assunto que eu vou tocar agora. Em relação aos shows, né, que vão ter agora esse final de semana, né, o rodeio, como que ficou a situação do camarote? Né? Como que vai ficar as baias... como que fala, empresariais, os camarotes empresariais? Para onde que vai ser destinado esse dinheiro? Para quem vai? Para onde é destinado? E eu gostaria de dar aqui uma sugestão. Por que esse dinheiro não pode ser revertido ao LIP? Por que esse dinheiro não pode ser destinado ao LIP? Né? Porque afinal de contas a família tá aí, tá correndo atrás, tá fazendo até rifa do próprio carro da família, né? Tá correndo aí, fazendo show, fazendo as coisas beneficentes, né? Tem os grupos de pagode aí, né? Que estão aí, se juntaram para fazer o show beneficente, churrasco beneficente, almoço, feijoada. Por que a prefeitura de Alfenas, que a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro desses camarotes, né? Não podem pegar esse dinheiro e reverter aí numa ajuda pro LIP, né? Pra gente tá aí totalizando os 17 milhões de reais que a pessoa tá correndo atrás aí, né? Agora, essa é uma ideia. Claro, eu já passei essa ideia pro Matheus Passini, né, para ele tá falando, já falei aí para alguns vereadores, né? Boa noite, Rita. Oi, Marcos. Para as pessoas estarem ajudando, né, o LIP e, consequentemente, a prefeitura tá doando esse dinheiro para ele. É uma ideia daqui do Diário de Notícias Minas, certinho? Vamos lá, gente. Outra coisa também que era para eu ter falado mais cedo, que infelizmente eu esqueci de fazer minhas anotações e acabou passando desapercebido, né? Que às vezes quando eu não faço anotação, eu acabo falando besteira, igual eu falei o nome do Thales aí mais cedo. Gente, os remédios controlados, foi feita a denúncia no Ministério Público, eu mesma já fiz essa denúncia no Ministério Público também, porque tem os remédios aí no CDM, como eu falei de manhã, e também tem o CAPS, né? Porque afinal de contas são pessoas aí com problemas psiquiátricos e precisam das medicações controladas para tomar ali, ó, 1, 2 vezes por dia. E teve pessoas aí, nem Silvinho, o rapaz aí, não consigo te confirmar, mas o camarote acredito que ser uma concessão, mas vou apurar direitinho com maiores detalhes e te passo. Uma sugestão sobre o LIP é ótima. Oi, Ednilson, fiquei muito feliz aí de você ter acatado a sugestão da gente aqui. Mas vamos aí, vamos dar as mãos, vamos ajudar esse menino, né? Aí a respeito do CAPS, Ednilson, porque afinal de contas a gente sabe aí que pessoas com problemas psiquiátricos, problema com depressão, acabam cometendo suicídio, né? A gente não pode falar, que senão acaba caindo o vídeo, né? Cometendo autoextermínio aí a respeito da própria vida. Então vamos tomar cuidado, né? Porque afinal de contas as crianças com autismo, né? As crianças especiais, porque as mães atípicas precisam dessa medicação para os seus filhos. A mãezinha, como eu falei, né? Crianças aí que têm epilepsia. Ednilson, depois eu vou ligar para você para te explicar mais ou menos o que aconteceu ontem, para que você tome ciência. Não sei se você assistiu a live da manhã, tá bom? Então, gente, vamos começar a ver o que a gente pode ser feito, porque essa falta de medicação para as pessoas que precisam
tá custando vidas, e vidas são preciosas, né? Todas vidas importam, seja elas qual for, né? Oi, Thelma, oi, Sidney. Então vamos começar a prestar bem atenção aí, né? Principalmente nessas medicações. E outra coisa também que as pessoas estão me procurando aqui para falar, né, que eu vou estar tocando aqui no assunto, que graças a Deus os vereadores têm acompanhado aí. Às vezes eu falo, os vereadores, gente, são todos acompanham o Diário de Notícias Minas, todos. Querendo ou não querendo, um jeito ou outro, o assunto do Diário de Notícias bate no gabinete deles, né? A respeito dos remédios controlados. Tá chegando o prazo aí, hoje o olho agora tá melhor, né? Mas amanhã cedo tá desse tamanho de novo. Tá demorando até 6 meses para ficar prontos. E remédios, né, manipulados, aí às vezes a pessoa precisa, porque é uma osteoporose, fibromialgia, é muito complicado. Saúde mental, estamos tendo muitas reclamações sobre a falta de medicamentos, injeções importantes, além da falta de equipamento, equipes e profissionais. Então, Ednilson, até, olha só para você ver, vou ressaltar um pouquinho da live da manhã. Tem aí os profissionais na área da saúde, gente, não são todos, tá? Claro que não são todos, mas infelizmente as laranjas podres acabam estragando o cesto. Ednilson, tem pessoas no CDM que não estão tratando o público, né? A população bem, pessoas no CDM, pessoas nos CAPs, pessoas no CRAS, que mais? No PSF. Então é assim, a gente sabe cobrar de vocês. Você viu a live? Ah, que legal, Ednilson, obrigada. Como se diz, cobrar os vereadores, cobrar os secretários, cobrar os prefeitos, mas também o funcionalismo público precisa andar, porque a prefeitura, é igualzinho eu falei ontem, é que nem uma engrenagem. Se um dente quebra, essa engrenagem quebra junto, ela não anda. Então, igualzinho foi a mãezinha, por conta de uma desinformação de uma funcionária incompetente, né? Aí teve um comentário aí, mentira, porque eu estava lá. Você estava lá o tempo todo? Você viu as outras vezes que a mãezinha teve lá? Porque a receita tá aqui, ela mandou para mim. Né? Então, antes de você chamar uma pessoa de mentirosa, você tem que prestar muita atenção. Porque, igualzinho muita gente, eu conheço a Franciele. Vocês não me conhecem, vocês sabem o meu nome. Porque para conhecer, a gente precisa conviver. Tá bom? Então, gente, que mais? Tem alguma coisa, alguma ressalva que vocês gostariam que eu falasse? Boa noite, Franciele, bom ter você de volta, espero que você esteja bem. Ô, seu José Carlos, graças a Deus. Ainda tô um pouquinho de hematoma, né, porque eu fiz uma maquiagem aqui porque fica ruim, mas o olho já tá 90%. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda depois da segunda cirurgia que eu tenho que fazer, né? Que aí eu vou fazer o laser e depois eu vou colocar uma lente de contato interna. Tá bom? Se Deus quiser, daqui um pouco eu tô com a minha visão 100%. Deveria tratar bem as pessoas, nós pagamos os funcionários da prefeitura. Isso mesmo, Thaís, é isso que até foi um dos motivos, né, que me levou ontem lá a falar com o prefeito. E até o próprio prefeito fala que chega reclamação para eles. Então fica muito difícil, porque às vezes as pessoas têm vergonha de estar denunciando. A gente não tem que ter vergonha, porque a pessoa deveria tratar a gente bem, todos bem, porque afinal de contas foi igualzinho que você falou, quem paga o salário deles somos nós, somos todos nós que pagamos os nossos impostos em dia, entendeu? Então eles deveriam estender um tapete vermelho, mas assim, tem casos e acasos.
né? Porque eu mesma aqui diante do Diário de Notícias Minas, gente, vocês acreditam essa pessoa mesmo que eu falei aí a respeito das festas, da festinha, que sai correndo pedindo cesta básica para todo mundo e ela acaba ganhando 5, 6 cestas básicas? Ela começou a me tratar como se eu fosse empregada dela. Agora imagina só, foi igualzinho que eu falei para a Larissa da Ação Social. Se isso é comigo, imagina com as pessoas que trabalham na prefeitura. Então tem certas pessoas que às vezes merecem tomar um coice. Algumas, não são todas. Então não é por conta de um ou outro que todos têm que ser tratados mal. Não é porque às vezes a gente chega numa repartição pública, você chega lá, às vezes a pessoa brigou com o marido, brigou com a esposa, o filho deu problema, chega lá, a pessoa tá com cara de bunda. Ah, para, né? Mas vamos lá, gente. Eu falei a respeito dos remédios, falei do CDM mais cedo, falei agora a respeito dos remédios manipulados, que a gente precisa ver se a prefeitura está acertando, né? Independentemente, deveria ter mais empatia e colocar no lugar, com certeza, Michele, né? Porque a gente tem que tratar do mesmo jeito que a gente tem que ser tratado. Porque não é toda a vida que a pessoa vai ficar ali. Um dia ela vai estar no mesmo lugar que a gente, né? No mesmo lugar que a gente. Se não está satisfeito com o cargo público, vaza. Tem gente que precisa do trabalho, não é verdade? Tem muita gente aí que precisa, né, que trabalha com um sorriso no rosto. Tem uma moça que me falaram o nome dela, depois eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Me falaram muito bem dela, mas muito bem dela. Parece que ela é técnica de enfermagem em um PSF aí. Diz que toda vez que chega lá, ela sempre atende todo mundo bem, sabe? E rindo e atendendo todo muito bem. Diz que é muito difícil chegar ela séria, mas séria e nunca tratando ninguém mal. É isso que a gente precisa. A pessoa pode estar com um problema, é igualzinho, gente, vamos lá. Vocês acham que eu não tenho os meus problemas? Lógico que eu tenho, mas quando eu sento aqui na mesa da minha copa para estar falando com vocês, os meus problemas têm que ficar dessa tela para fora. Eu tenho que estar trazendo para vocês aqui soluções e não mais problemas. Eu não tenho que estar aqui mostrando para vocês cara brava, triste, que às vezes eu tô chorona, né? Como foi o caso daquela senhora lá que, né? Aí eu acabei contando o meu relato para vocês e através desse relato que eu falei para vocês, né? De um testemunho meu, da minha vida, né? Que eu passei no meu casamento, né? Que hoje, graças a Deus, não tenho que reclamar, mas meu ex-marido fez eu pastar e por conta disso, né? A Helenilda montou uma equipe com mais 9 terapeutas, né? 9 psicanalistas para atender a população aí por um valor social. Eu tô só aguardando eu dar mais uma melhorada, né? Porque hoje eu abri sessão para fazer essas lives, né? Mas eu vou pegar firme, vou estar levando para vocês aqui, mostrando para vocês o trabalho da Helenilda, né? Juntamente com a clínica lá, vou apresentar ela para vocês, que é uma pessoa maravilhosa, até foi que tirou meus pontos ontem, e o trabalho da clínica, certinho? Mais alguma coisa? Exatamente, o dinheiro é do povo. Como vereadores e servidores, nós fazemos mais do que nossa obrigação. E tem vereadores como você que faz aí um trabalho de excelência, um trabalho muito bom, viu? Parabéns. A gente bate, né? Mas a gente também tem que elogiar. Igualzinho o Thales. Eu até, mais uma vez, quero pedir desculpa que no meio da emoção eu acabei falando o nome dele no meio. Mas ontem quem passou na frente, né, da população lá foi o Ratinho e foi o Cirlei. E depois as secretárias que ficam lá diz que os vereadores, né, que às vezes de tirar um dia, né, da semana para estar falando com o prefeito, que afinal de contas todos os vereadores têm o WhatsApp, né, do prefeito, tem o acesso facilitado ao prefeito e tira o lugar da população. Agora, outra coisa também que eu esqueci de falar mais cedo, que tem pessoas que vai lá bater cartão
toda segunda-feira. A gente ainda brincou ainda, as mesmas caras, os mesmos rostos, é porque toda segunda tá lá, parece que adora ir lá olhar a cara do prefeito, e é prefeito que sai, é prefeito que entra, e é todas as vezes as mesmas pessoas, né, mas não são todas, né, como ontem tava cheio de gente lá, como eu disse para vocês, com criança no colo, né, e serem desrespeitadas por esses 2 vereadores, né, mas ressaltando, né, que são os vereadores mais da base do governo que fazem isso, né, mas ressaltando, mais os vereadores da base do governo que fazem isso, né, que acham que tem privilégios com o prefeito porque são da base do governo. Não tem privilégio nenhum não, todos os vereadores foram votados do mesmo jeito, ocupam a mesma cadeira, né? Então, do jeito que um se dá o respeito, os outros também têm que dar. É verdade mesmo, um vereador tem que ser nota 10, tem vereador que Deus me livre. Então, e agora foi o que eu falei para vocês mais cedo. Eu quero que vocês, população, denunciem. Denunciem, pode me ligar. Dependendo do que eu estiver fazendo, eu largo o que eu tô fazendo, pego meu carro e eu vou aonde esses vereadores estiverem. Tá? Eu sou amiga, gente, de 90% dos vereadores ali. Tem um convívio amistoso com 90% dos vereadores ali. 90%, tá? Então, para vocês verem que não são todos. Mas se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar, igualzinho o Ednilson. Eu tô elogiando aqui, mas se eu tiver que chamar a atenção do Ednilson, eu vou chamar. O Thales é meu amigo também, como, né, tá em parceria com meu marido nesse projeto aí, né, dos seguranças nas escolas para proteger o nosso bem maior, né, que é nossos filhos. Eu vou chamar a atenção do Thales também. Pode ser particular ou pode ser aqui nas lives. O Pacini, igual eu já fiz, sou amiga do Pacini, já chamei a atenção dele aqui. Se eu tiver que chamar a atenção do Gilmar Costa, que é meu amigo há 20 anos, vou chamar. Se eu tiver que chamar a atenção da Idalina, que eu sou apaixonada nela, eu não conhecia, só por nome, mas agora tô vendo que é uma pessoa maravilhosa também, vou chamar. Se eu tiver que chamar a atenção do seu Zé Batista, cuidado com a sua saúde, viu? Nós estamos, de olho na sua saúde. Se cuida, a Alfenas precisa do senhor, né? Então, a gente tem que ser amigos. O Ratinho também, se eu tiver que chegar e chamar a atenção do Ratinho, eu vou chamar. Se eu tiver que entrar dentro da Câmara Municipal e elogiar, como já aconteceu aqui, eu vou elogiar, né? Igual eu já coloquei vídeo dele aqui, né? Vou elogiar, vou falar. Então, eu tô aqui para isso, tá, gente? Para elogiar, para criticar, né? Igual eu falei, eu não quero ser direita e eu não quero ser esquerda. Eu quero ser a solução dos problemas da população que traz para mim, tá? A Franciele é falsa porque ela tava metendo pau no vereador, agora ela tá elogiando. Então vocês já estão sabendo, né? Que eu tô aqui como jornalista. E do mesmo jeito que eu tô aqui para elogiar, eu também tô para criticar. Porque crítica também vira elogio depois. Porque se a gente que critica, eles vão lá e consertam. A não ser 2 caras de pau ali, que eu tô só de olho neles, né? Que espero que sejam vereadores de mandato só. Que, login. Mas deixa eles comigo. Pode chamar atenção. Então tá bom, gente. Vou encerrando por aqui, né? Que eu só fiz essa ressalva, porque amanhã eu não vou poder fazer a live, né? Então, como eu já tinha deixado frisado mais cedo que eu iria terminar o assunto amanhã, então eu resolvi terminar o assunto hoje, me desculpar mais uma vez com o Thales, né? E mais alguma coisa, gente, vocês querem falar? Querem que eu exponha aqui? Obrigada, seu Zé Carlos, obrigada, né? Obrigada, mas aí, olha, aqui tá ficando 100%, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe aí a noite de vocês. E se Deus quiser, na quinta ou na sexta-feira eu tô de volta. Tchau, tchau.